Paz, irmãos e irmãs, bom dia, com alegria na paz do Senhor Jesus, louvando a Deus, agradecendo ao Pai por mais esse dia, né? Pelo que nós estamos vendo, vai vir uma chuva, mas vai vir um frio, mas estamos preparados, se Deus quiser, né? É necessário, né? Chuva, é necessário tudo isso. A gente faz tempo que está sem uma chuva mesmo, então vem chuvinha boa, né? Se Deus quiser. Vai ser pro bem, tá bom? E o Elcio vai cumprimentar os irmãos. Bom dia, graça e paz. Hoje, eu gosto de falar, 24 de julho de 2026, uma sexta-feira, com cara de chuva, glória a Deus, nós estamos precisando mesmo para matar essa poeira. E Edna, bom dia, irmã. Estamos aqui mais uma vez para louvar o nome do Senhor, agradecer. Deus, Ele cuida de nós. Sim. Te louvamos, te agradecemos. Viemos te pedir, Pai, unção do Espírito Santo para nós meditarmos a Sua palavra, para essa palavra ficar gravada no nosso coração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, glória, 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 glória. Toda glória dada ao nosso Deus Todo-Poderoso. Amém. Hoje vou contar uma história. A Célia vai ler um trechinho da Bíblia que está escrito lá em Juízes, capítulo 3, versículo de 9 a 11, 9, 10 e 11. Só para a gente entender um momento de uma libertação, e aí a gente vai dando uma explanadinha sobre o que aconteceu anteriormente. Amém? Amém. E fala assim, ó. Otinel livra-os. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador. E o libertador Otinel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, mais novo do que ele. E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou a Israel, e saiu a peleja, e o Senhor deu na sua mão a Cusã, e Zetaim, rei da Síria, e a sua mão prevaleceu contra Cusã e Zetaim. Então a terra sossegou 40 anos, e Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Amém. Tá bom, a gente vai compreender. Ana, bom dia, bom minha dia, irmã. dona Ana, Deus Pai do Senhor. abençoe. E aqui, irmãos, eu vou falar para vocês por que desse trecho. Então, depois da morte de Josué, a gente sabe que Moisés morreu, Deus falou: Josué, agora é contigo. Meu servo Josué é morto, agora você vai conduzir esse povo. E esse povo, ele começou a afastar-se do Senhor gradativamente e se contaminar e adorar, né, aqueles deuses dos povos vizinhos que eles não conheciam. Nossa, aquele ali faz um culto para esse Deus, nossa, ó, por isso que ele tem as coisas. Desse jeito. E eu vou começar também a fazer isso. Olha, aquele ali, olha aqui para nós, eu vou falar agora para nós. Aquela irmã ali tem a mania de colocar uma moedinha debaixo de um Buda. Por isso que ela tem as coisas. Entendeu? Aqui para nós. Aquele irmão ali faz isso, olha, vai ali na santa, faz isso. E por isso que ela tem as coisas. E aos poucos, gradativamente, você pega o costume dos povos vizinhos estrangeiros e começa a adorar aqueles deuses. E quando você vê, a nação toda está daquele jeito. Espera só um pouquinho. Mas antes de acontecer qualquer coisa sobre a nação, o Senhor ele envia um anjo para repreender os israelitas, dizendo assim para ele no capítulo 2. E subiu o anjo do Senhor de Gigal a Boquim e disse: do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que aos vossos pais tinha jurado, e disse: nunca invalidarei o meu concerto convosco. De novo essa palavra concerto que eu falei ontem. Eu nunca invalidarei, o Deus fala, eu nunca invalidarei o meu concerto convosco. E quanto a vós, não fareis concerto com moradores da terra. Olha, Deus avisando, não faça concerto com moradores da terra. Antes derrubais os seus altares, mas vós não obedeceste a minha voz, porque fizeste isso. Tudo que Deus fala para não fazer, aí eles fazem. Aí faz ao contrário. Agora, olha só. Aí
essa nova geração, porque aqueles velhos morreram e eles não conheciam o Senhor, nem as obras que o Senhor tinha feito por Israel. E aí eles começaram a adorar outros deuses. Eu vou ler, a Célia leu aqui, eu vou ler no versículo aqui 10, ó. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e a outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, tampouco a obra que fizera em Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor e serviram aos Balaíns. Balaíns. Bom dia, Eva, Pai do Senhor vários Jesus. deuses. Então, o que aconteceu? Eva. Como não foi ensinado, eles começaram a se contaminar com os deuses dos povos vizinhos. Por isso que Deus permitiu que eles fossem dominados por um rei estrangeiro. Agora vamos lá. A Célia leu aqui, esse rei chamava Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. Ou também ele podia ser chamado de Aram-Naharaim. Ambos o mesmo nome. Por que eu vou falar isso? Esse nome é um nome duplo, que significa Cusã, significa dupla personalidade. E esse nome foi indicado por causa que ele era uma pessoa de grande crueldade. Por isso que Deus permitiu que Israel fosse preso, fosse cativo desse cruel por 8 anos. Israel ficou preso. Por que ele ficou preso? Não foi porque Deus deixou de amar esse povo. Porque lá, Deus, eu fiz uma aliança com vocês, mandou um anjo avisar. Vocês são os meus, mas vocês só não vão se contaminar com outros deuses, eles não vão servir a esses deuses. Eles fizeram tudo ao contrário. Mas é porque eles... Ontem eu lembro que eu falei de aliança. A Célia leu concerto, leu hoje de novo concerto. Concerto é aliança. Deus fez uma aliança com eles e eles quebraram a aliança. Primeira coisa, Deus permitiu que eles fossem cativos por esses 8 anos, porque o povo desobedeceu a Deus. Segundo, Deus, como castigo, permitiu a opressão dos seus inimigos. Terceira coisa, esse povo começa a sofrer tanto, e aí lembra que tem um clamaram ao Senhor, a palavra está falando aqui. Mesmo sem conhecer, ou seja, só de ouvir falar. Clamaram ao Senhor. Deus levanta um libertador. Por um momento, olha aqui, por um momento, talvez pode ser até muitos morreram e tudo, porque se passaram 40 anos. Foi um período que eles ficaram libertos. Porém, depois que você continuar lendo, depois esse povo começou a pecar de novo. Por que Deus libertou? Porque simplesmente eles clamaram ao Senhor. Elcio, no Antigo Testamento, o que a gente vê, quando a gente lê a Bíblia, a palavra, a gente só vê assim, ó, Deus ama, faz aliança com o povo, e o povo rejeita a aliança, quebra a aliança, serve a outros Sempre deuses. quebraram a aliança. Aí, quando está no fundo do poço, clama ao Senhor, aí o Senhor manda um libertador e a história vai indo. E tá assim, mas por várias vezes. Tá Agora, assim. olha aqui que vai servir de lição para mim e para você hoje, para nós. O pecado nos coloca, né, é melhor falar, numa escravidão espiritual. E Deus às vezes permite que várias dificuldades entrem na nossa vida para nos despertar ao arrependimento e para que nós nos voltamos para Ele, voltemos para Ele. Ele já nos deu um libertador. Jesus Cristo Exatamente. É o nosso libertador. Aqui no Antigo Testamento, não tinha. Ele levantava libertadores, né? Cada época era um libertador, mas agora, para sempre, nós temos um libertador. Ele veio para nos libertar, para nos tirar, né, da morte para a vida, para nos dar vida, é Jesus Cristo. Ele é o único caminho de libertação, é o único caminho que leva ao Pai. Olha que lindo, né? Ele não precisa levantar outros libertadores, ele já levantou, né, um libertador. Quando a gente clama sinceramente, ou seja, com sinceridade, ele vem e
responde com misericórdia, porque a palavra de Deus vai falar que a sua misericórdia se levanta todas as manhãs, se renova todas as manhãs na nossa vida. Então, a verdadeira libertação aqui não vem por Otiniel, não vem por Moisés, não vem por Josué, não vem por Caleb, por todos esses grandes homens que foram usados por Deus. Ela vem diretamente do poder de Deus, né? Através de Jesus Cristo. Assim como Otiniel foi levantado para libertar Israel, depois de passar muitos e muitos e muitos anos, Jesus Cristo foi o libertador perfeito que nos livrou de toda a escravidão e do pecado. Glória. Olha que lindo, irmãos. Né? Que nos conduz o único à verdadeira paz. Você pode ver que faz 2000 anos que a gente não tem guerra e não leva a gente aos cativeiros. Agora uma coisa eu falo, Elcio, dá licença só um pouquinho. Uma coisa a gente tem que fazer, a gente tem que tentar andar da melhor forma possível, né? Não desagradar o nosso Deus, obedecendo a palavra, procurando o caminho certo, para não desagradar o nosso Deus, porque a gente olha lá no Antigo Testamento quantas coisas o povo fazia e quebrava aliança com o nosso Deus. Hoje a gente já leu toda essa história, a gente conhece toda essa história, então o que a gente tem que tentar é cada dia nos santificarmos mais e mais. A gente sabe que não vai conseguir sozinho, mas nós não estamos só. Nós temos o Espírito Santo de Deus que habita em nós. E esse Espírito Santo nos conduz a uma vida nova, né? Nós morremos e nascemos para uma vida nova. Morremos para o pecado e nascemos para uma vida nova, numa aliança com Jesus Cristo. E Ele é o nosso libertador. Ele é a nossa força, é tudo nosso. Então hoje nós podemos viver na presença, ser feliz, andar livre, né? E é engraçado que tem um ciclo de repetição na vida, na vida do ser humano até hoje, desde os primórdios até hoje. Deus ainda levanta libertadores, como levantou como Jesus Cristo, nos deu o Espírito Santo. O problema aqui é, se você analisar esses pequenos versículos que nós lemos, a gente vai ter aqui uns 4 ou 5 títulos. Primeira coisa, vai fazer assim, ó. O que é a desobediência e a quebra de aliança fez aqui? Trouxe a escravidão como um castigo para eles. E traz para nós também. E quem não tem aliança com Cristo, irmãos, vive na escravidão. Só que depois disso, dessa escravidão, o que veio depois? Vem o clamor, eu fico desesperado, eu não sei o que, na minha família é tudo doente, é uma maldição hereditária, isso é aquilo, é o que a gente ouve hoje nas igrejas. Aí Deus, depois do clamor, Deus ele traz a esperança. E o Espírito de Deus traz o quê? Para nós, a vitória. E a obediência traz por final a paz. É muito importante a gente aplicar isso para a nossa vida, sempre. Eu falei isso para o Fabiano outro dia. Todas as vezes que nós nos afastamos de Deus, nós perdemos totalmente a nossa paz. Você vive que nem bicho. Você vive mesmo como um bicho, né? Mas quando você se arrepende, clama a Ele, que é o Deus Todo-Poderoso, coloca na mão dele, não interessa o que os outros falam. Você, nós temos que ter essa convicção que toda vez que a gente se arrepende, clama a Deus, Ele continua sendo aquele Deus todo-poderoso, libertador, e Ele continua sendo o restaurador, o advogado, o defensor, o que dá saúde, que dá vida, que dá emprego, porque Ele só quer o nosso bem, e aí você vai viver um tempo de paz. Hoje eu acordei de manhã pensando num tio. Falei, gente, eu esqueci do meu tio. Uma pessoa muito boa, sabe, uma pessoa mansa. Eu lembro que eu ia visitar a tio Horádio morava no fundo da casa dele, numa outra casinha. Aí ele falava assim, Elcio, nossa, eu tinha um amigo. Que tio? O tio Neca. Tio Neca? É só apelido, Neca. Neca.
eu tinha um amigo que esse homem ora o dia inteiro. E eu nunca eu já falei na live dele, e eu nunca na minha vida eu vi, e eu não conheço, nem conheci uma pessoa mais feliz do que aquele homem. Por quê? Você está na presença. O dia inteiro na presença, meu. A palavra nos manda, a Edna, Eva, a dona Ana, a gente ler a palavra, nela meditar de dia e de noite. E ter aquela tudo dai graças. Intimidade com o Pai, né? Isso de tem você intimidade conversar com Deus. Ele todo dia, toda hora, em todo... E isso nos é ensinado, assim, ao longo da nossa vida. Éramos para nós sermos bacharéis de tantos ensinamentos que nós já tivemos. Eu vejo pessoas que ficam 10, 20, 30 anos numa igreja e tem aquela intimidade com Deus. Eles não vão na igreja só para lembrar e agradecer o nosso Deus Todo-Poderoso por tudo que tem feito. Pessoas que criaram famílias inteiras sozinhas, sem marido, e conseguiram e são vitoriosas, são gratas. Exemplo, irmã Regina, que mora no meu coração, eu gosto muito dela. Minha mãe criou 5 filhas. A minha sogra criou as meninas sem marido, sozinha, na presença. E sabe uma coisa que minha mãe falava para nós? Ontem à noite eu estava meditando isso. Eu Olha falei, só, ontem à noite eu estava pensando na minha mãe. A minha mãe falava assim, tudo que eu falava que eu ia fazer, eu falava assim, mãe, eu vou fazer isso. Ela falava, filha, se Deus quiser, você vai. Então, tudo que eu ia fazer, ela falava para mim, se Deus quiser. Ela nunca deixava a gente falar, eu vou fazer, eu vou, não sei o quê. Ela falava, se Deus quiser. Entendeu? E ontem eu estava pensando nisso, eu falei, nossa, a mãe falava tanto isso, né? Se Deus quiser, se Deus quiser, se Deus quiser. Porque é tudo se Deus quiser, né? Se Ele permitir, senão a gente não levanta, a gente não estava aqui. Tudo é permissão dEle, tudo é pelo amor grandioso dEle. Ontem eu estava vendo, nós estávamos no Savenhago, olha o testemunho. A gente estava no Savenhago e de repente a vida da gente assim traz uma alegria de pessoas que você nunca nem viu na vida e nem vai ver mais. Eu e o Elcio estava guardando as compras, né, no porta-mala, aí apareceu uma senhorinha, muito simpática. 86 anos. 86 anos. Oi, filha, tudo bem? Eu, tudo. E o que ela falou? Ela falou assim, nossa menina, você acredita que eu não vou mais no shopping? Aí eu, por quê? Porque eu ia pro shopping, fui parar lá em... Não, lá perto do Galo Branco, no finalzinho da Hélio Palermo, onde que encontra aqueles rios, estão fazendo uma obra. E para chegar, para atravessar do outro lado, não tem ponte. Então você tem que voltar, fazer um retorno lá na Chevrolet. E ela dirige. Descer e depois continuar na beira do rio, fazer um retorno lá no Suns Clube. Aí você passa a ponte e vai pelo outro lado. E ela falou, menina, eu não sabia, eu fui sair lá perto de Biraci. Mas eu ri tanto. Eu falei, mas a senhora não viu no tanto retorno que tem até chegar lá? Senhora, menino, olha, você me explica direitinho. Eu peguei e expliquei para ela, ela falou, peraí, fala devagar, que eu tenho 86 anos. Mas ela é muito engraçada. E aí isso alegrou o nosso dia. Sabe uma conversa? Eu creio que a gente alegrou o dia dela e ela alegrou o nosso dia. Ela só queria conversar. Ela queria ter alguém para conversar. E ela é esperta, ela arranjou uma oportunidade de estar conversando com uma pessoa, sabe? Ela não é uma pessoa caída aqui, ninguém me ama, ninguém me quer. Ela procurou a solução para as causas dela. Eu achei bonito aquilo e aprendi, né? Porque se um dia eu estiver na mesma situação dela, eu já sei como agir. Eu falei, olha como que Deus traz lição para a gente, através de uma pessoa no Savenhago. Eu aprendi que se um dia eu estiver na mesma situação, eu que tenho que buscar a minha alegria, eu que tenho que buscar meu conforto, não ficar reclamando. Olha, gente, cada coisa que acontece na vida da gente, né? O nosso Deus, Ele é maravilhoso, Ele envia pessoas, Ele nos ajuda, Ele não quebra aliança conosco, nunca quebrou. Ele tem um amor imenso por nós, imenso, imenso, imenso.
nos deu um libertador para sempre, né? E a gente só tem que louvar, agradecer, bem dizer a esse Deus por tudo, 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 tudo. Em tudo dai graças, em tudo seja engrandecido o nome do Senhor, né, Elcio? Tem mais alguma coisa para falar? Vou falar. Só para a gente continuar esse trecho aqui, para a gente encerrar a pregação, para não ficar uma coisa pelas metades. A Bíblia não vai ensinar para nós como que Otiniel fez isso contra esse perverso, como é que é o nome? Cusã Risataim, rei da Mesopotâmia. Mas a Bíblia vai falar uma coisa para nós. Deus chamou Otiniel e ele não agiu por iniciativa própria. Deus o levantou como libertador. E o Espírito do Senhor, olha o que está escrito aqui, veio sobre ele. Então Deus capacita certas pessoas com coragem e sabedoria, força para cumprir uma missão específica. E é Deus, o mais novo de Caleb. Deus não precisa de ajuda nossa. Aí, quando os sinceros homens de Deus buscavam a presença de Deus, falava, ai meu Senhor, como que eu vou fazer? Deus falava assim, agora peleja comigo. Não vai levantar nem uma flecha, nem uma arma, deixa comigo. Então Deus, ele faz uma confusão ali, eles vão escutar um barulho danado, e eles vão sumir na braquiária, vai vazar cada um pro seu canto, não sabe, Deus, por causa do poder de Deus, né? A mão do Todo-Poderoso sempre agindo. E quando precisar de uma guerra mesmo, de matar, Deus já foi aqui, já foi lido, que Deus simplesmente manda um anjo durante uma noite, vai para a peleja sozinho e mata 185 mil homens numa noite. Quando o dia amanhece o dia, tem aquele deserto de gente de corpo morto pelo chão. Um anjo, pelo poder de Deus. E também, só para mostrar o poder de um anjo para os humanos. Porque se ele quisesse, ele podia simplesmente falar, ó, percam a vida, acabou. Né? Mas, e aqui, para finalizar, ele vai falar que daí, por essa vitória, através desse homem, eles tiveram paz por 40 anos até a morte de Otiniel. Até a morte. Por quê? Porque tinha um na frente para brecar, para puxar o cabresto deles para eles não errar. Porque a hora que ele morreu, eles começaram a fazer tudo de novo. E aí é outra história para a gente contar outro dia. Amém? Amém, amém, amém. Vamos orar? Orar por cura? Orar pelo encontro de jovens que vai começar hoje, lá em São Sebastião do Paraíso. Pedindo que o Espírito Santo de Deus possa encher o coração daqueles jovens, transbordar do amor, né? Eu nunca vou esquecer de um encontro que eu tive muito lindo, onde eu recebi o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, a oração em língua. Eu nunca vou esquecer esse dia. Então, que Deus possa também fazer isso na vida desses jovens, do mesmo jeito que fez quando eu era jovem, né? E eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus por eles, estou intercedendo, nós estamos intercedendo, né? Porque a gente sabe quanto que é importante esses encontros, como que é bom, né? Como que faz a diferença, fez na minha vida, vai fazer na vida deles, nós cremos em nome de Jesus. Então, entregando o encontro de jovens lá de São Sebastião do Paraíso, cada um que vai estar lá ministrando, cada um que vai estar trabalhando, cada um vai cuidando dos jovens, nós estamos louvando, agradecendo a Deus por cada um. Que Deus abençoe aquele lugar, todos eles. Amém, amém, amém. Aleluia. Queremos entregar também o Guilherme, a Serena Catarine de Souza com bronquiolite, a Roseli Lopes, Pedro Paulo, Josiel, Dedé, Donizete, Ariel Dias, Jonathan, Eduardo, Paulinho, Bruno, Emanuele, Daílson, que vai fazer a cirurgia, Antônio, o amigo do Daílson, Donizete Bueno, Pedro Bueno, Estevão e Marina, Danilo, Gabriel, sobrinho do Maurinho, Tatiane, Ademir e família, Vinícius, meu sobrinho,
Kátia, Renata, a Ângela, a Rose, a sogra da Carol, o Isaac, né? O Isaac, né? Que nós estamos orando por ele. Oh, meu Deus, todos os dias, né? Deus abençoe, está melhorando cada dia mais. E todos, irmãos, é um caderninho tão cheio de nome. A gente vai entregando tudo aqui, ó. Em nome de Jesus. A Jéssica, que ontem não estava bem, entregando tudo na presença de Deus Todo-Poderoso, pedindo que Deus os abençoe, que os livre, né? Que os cure, que dê tudo certo, em nome de Jesus. Nós colocamos na mão do Deus Todo-Poderoso, nosso Deus cura, liberta. A gente vê cada coisa linda acontecendo, tem cada coisa linda acontecendo, meu irmão. A gente vê a recuperação todos os dias, né? Ontem a Eva me enviou, né, o vídeo, meu Deus, do Isaac. A gente ora por ele tanto tempo, e o bebezinho já está sem ter que respirar por aparelho, já saiu. Então a gente fica assim, oh Deus, toca, cura, Senhor, né? Todos eles. O Josiel está melhorando também, que a gente vê na live. Essas pessoas são pessoas que a gente não conhece, mas que a gente quer tanto que seja curado, né? Para dar testemunho da presença desse Deus Todo-Poderoso, para a honra e glória do Senhor, né? Para a gente falar o que Deus tem feito no nosso meio. Como acontecia naquele tempo, né, dos apóstolos, onde Pedro passava e as pessoas eram curadas, né? Quando ele falou, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Nós também não temos ouro nem prata, mas nós temos fé, né? E a gente entrega tudo na mão do Deus Todo-Poderoso. A gente tem vontade que as pessoas sejam curadas. A gente deseja de todo o nosso coração. Isso é uma intercessora, isso é uma pessoa que ora por cura. Para você orar por cura, você tem que sentir a dor do outro, né? Um dia a missionária Solange falou isso para mim. Ela falou, Celinha, é isso, a gente tem que sentir a dor do outro, né? E eu falo, e eu sinto a dor do outro. Então vamos orar. Já choro, mas é isso aí, irmãos, orando, né? Entregando tudo na presença do nosso Deus, crendo e louvando a Deus. Amém? Amém. Que Deus abençoe o seu Amém. dia. Irmãos, hoje não esquece. Paulo, Eva, Ana. Hoje tem live à noite, né? Quem puder entrar às 18 horas, orar junto. Temos culto também às 19 horas, culto às 19h30 na igreja de São Sebastião. E vamos juntos, né? Louvar o Senhor, buscar o Senhor, não quebrar aliança com o nosso Deus Todo-Poderoso, que Ele quer na presença. Que nós estejamos sempre na presença dEle. Deus, Ele quer ficar pertinho, né? Ele é um Deus de amor, Deus Ele é amor. Amém? Ele é amor. Vou falar a bênção apostólica, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós, e todos dizem, amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá, Edna? Ninguém, né, Eva? Ninguém, minha irmã. Fiquem Chuva na paz. de bênçãos. Ana, Deus abençoe você e toda a família Melo. Amo vocês. Chuva de bênção. Vai chover mesmo, viu, gente? Vai. Vamos? Pai do Senhor, Paz. até mais tarde. Com Deus.